Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E o nosso IL Flash de hoje começa com o texto do Roberto Rachevsky. Diminuir o poder estatal é urgente. O texto fala sobre a necessidade de uma mudança que seja mais ampla, que seja uma mudança realmente de mentalidade, uma mudança cultural para a construção de um futuro mais próspero para o nosso país, para a nossa sociedade. Uma mudança que traga à tona o individualismo, o regime dos direitos individuais inalienáveis, da confiança no mercado, ele diz, em homens livres interagindo pacificamente, produtivamente, em vez de nós seguirmos com um coletivismo estatista parasitário que escraviza, emburrece, torna nossas vidas miseráveis e, se isso for pouco, mata. Chega ao extremo de matar. Né? Então ele defende a urgência da necessidade de nós reduzirmos esse poder estatal que avança sobre os nossos direitos individuais. Quem tem feito reformas numa direção liberal é o presidente argentino Javier Milei, e ele é o assunto da entrevista que o Rainer Zitelmann, o historiador alemão Rainer Zitelmann, concedeu ao principal jornal da Argentina, o La Nación, em 23 de agosto. A entrevista foi publicada. E aí a gente publica a tradução em português dessa entrevista com o título, entre aspas, uma citação do Zitelmann na entrevista: se Milei tiver sucesso, haverá uma revolução capitalista em toda a América Latina. É um prenúncio bastante positivo de que o exemplo de Milei poderá contagiar o restante do continente se ele demonstrar os sucessos das suas conquistas liberais, privatistas. Isso pode contagiar o continente, até porque um país que está no buraco, como a Argentina, se recuperando vertiginosamente, chegando a bons índices com as reformas de Milei, isso vai ser um exemplo que vai arrastar. É a previsão do Rainer Zitelmann. No entanto, para que isso aconteça, será necessário que a população argentina tenha paciência com as consequências dessas reformas. Elas geram um certo estresse num primeiro momento, um certo nível de desemprego, existem efeitos imediatos. Você não conserta um país que está no desastre como a Argentina de uma hora para outra sem efeitos colaterais. Haverá alguns desarranjos que terão que ser atravessados. A grande questão é se politicamente, socialmente, o Milei conseguirá manter a sua estrutura de governo, o seu governo sólido, de pé, promovendo as suas reformas até o final do seu mandato. E aí nós vamos para o Brasil, onde as coisas vão numa direção diferente, infelizmente, né? Para pior nesse caso. O Gabriel Wilhans publica o seu artigo "Depois se perguntam por que o dólar está tão alto". Ele vai dizer que nesta semana o ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad, teve que cancelar uma viagem programada à Europa a pedido de Lula, que temia que a saída do ministro do país em meio à alta do dólar, que na sexta-feira chegou a R$ 5,87, o maior patamar desde a pandemia, desde 2020, piorasse o cenário cambial. O aumento do dólar que temos observado ao longo do ano é, antes de tudo, um resultado da falta de confiança em relação ao comprometimento do governo com o resultado fiscal. Mais especificamente, o mercado reage às sinalizações ambíguas do governo em relação ao corte de gastos. A promessa é que a proposta do governo para a redução de gastos seja apresentada por meio de uma PEC. Vejamos o que irão propor. A verdade é que o Brasil não resolve essa situação e tudo para o governo do PT é mais e mais gasto, mais e mais arrecadação. Não há corte. Os gastos apenas crescem. Então, não tem como ter uma perspectiva positiva para a dinâmica econômica do governo brasileiro. Esse é o ponto. O professor Biratã Iori vem apontando isso nos seus artigos publicados na revista Oeste nos últimos tempos, e a gente acrescenta aqui com esse texto do Gabriel Wilhans uma reflexão sobre os efeitos dessa má conduta no cenário econômico do momento. No caso, o valor do dólar. Né? Agora vamos para o exterior novamente, com o Roberto Rachevsky de novo também. A que se deveu a vitória de Trump sobre Kamala? Né? Para o Roberto Rachevsky, nesse artigo, que tem essa pergunta como título, a vitória de Trump se deveu, na sua opinião, a 3 fatores.
Um deles, na análise do Rachevsky, o Trump, e é bom ter cuidado com isso, prestar atenção a isso, no seu governo anterior, o Trump gerou uma inflação. Ou seja, ele não teve uma política de gastos, uma política fiscal realmente correta. E os efeitos disso se fazem, claro que enfrentou também cenário de pandemia, tem que levar isso em conta, né? Mas deixou isso de legado para Biden. Então, na opinião, na análise do Rachevsky, os dados que ele mostra, a inflação ela já vem de Trump. Né? Biden herda esse problema. Né? Mas também o wokeismo e as políticas DEI e ESG, né? A política woke, penetrando nas empresas, né? Isso tudo gerou uma reação na sociedade norte-americana, uma profunda exaustão, um ressentimento, uma indignação com essa prioridade do identitarismo, que não tem nada a ver com os problemas reais da sociedade norte-americana. E também a leniência americana na política externa do governo Biden, no Afeganistão, no Oriente Médio, na Ásia e no leste europeu. Esse somatório de fatores geram a frustração desse momento e a vitória acachapante do Partido Republicano no Legislativo e do presidente Donald Trump, que será o presidente dos Estados Unidos. Essa é a interpretação que faz o Roberto Rachevsky. Por falar em wokes, o Alex Pipkin publica o texto Wokeismo Ofegante. Ele vai dizer que, excetuando-se a juventude lobotomizada por outros jovens marxistas doutrinados e a turma de sectários ideológicos do progressismo do atraso, o tal de wokeismo cruzou a linha vermelha, só poderia ser a cor vermelha, e ninguém mais aguenta. Só, claro, aqueles que lucram com o identitarismo, com o wokeismo, com essa gritaria irracional em prol de minorias, minorias e minorias. Né? Voltamos ao Rachevsky agora, porque tem uma minoria que ninguém defende, que é a comunidade judaica, que é Israel. Né? Essa esquerda progressista tem manifestado traços muito preocupantes de antissemitismo, de ódio ao povo israelense e vilanização de Israel pela crise Israel-Palestina. E aí o Rachevsky fala mais uma vez desse assunto, a guerra entre a civilização e a barbárie. Ele vai dizer que a guerra não é entre Israel e o Irã, que hoje financia as forças terroristas que Israel está enfrentando. É entre a civilização e a barbárie. Israel é uma república constitucional, um país livre, onde as pessoas podem exercer com segurança seus direitos individuais básicos, defendidos por leis redigidas à luz da razão. O Irã é uma república teocrática, totalitária, onde as pessoas devem seguir preceitos religiosos definidos por um monstro pré-medieval e assassino que criou uma religião misógina, homofóbica, que busca a hegemonia. Essa é a opinião do Rachevsky, né? E ele expõe esse texto, mas naturalmente qualquer liberal irá concordar em que o povo de Israel, a civilização israelense, precisam ser defendidos desses ataques, dessas investidas odientas que a gente vê partindo inclusive das nossas universidades, né? Do nosso movimento estudantil, dos professores, dos acadêmicos. Uma situação muito complicada realmente, no mundo inteiro, não só no Brasil. Na liderança do IL Flash de hoje, do João Luiz Mauad, a sabedoria de Fyodor Dostoiévski. O escritor e filósofo russo Fyodor Dostoiévski nasceu em 11 de novembro de 1821 e morreu no dia 9 de fevereiro de 1881. E aí o Mauad, como sempre, traz uma relação de citações que tem alguma coisa a ver com a reflexão sobre a liberdade na obra desse grande escritor. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos debates, dos artigos, das discussões proporcionadas pelo Instituto Liberal. Nós vamos ter uma pausa na semana que vem, porque estaremos em missão no exterior pelo Instituto Liberal. Na outra semana voltamos com o IL Flash. Mais uma vez vamos fazer um episódio especial duplo. Até lá, a gente se vê. Um grande abraço. Até a próxima.